hoje, o assunto da nossa aula hoje, é sobre o fluxo de trabalho da disciplina de análise e design. Essa disciplina é a disciplina responsável dentro do RUP por construir, por definir, elaborar toda a arquitetura do projeto de software, do sistema que vai ser desenvolvido. Né? Então, é nesse momento que a gente, a partir dos requisitos definidos, captura-se esses requisitos e trabalha-se neles para que a gente possa construir as várias visões da arquitetura, a visão de segurança, a visão de integração com outros sistemas, a visão de rastreabilidade dos componentes, a visão de performance, de desempenho, de usabilidade, então, essa de banco de dados, né, a visão dos dados, então, essas visões todas juntas formam o que a gente chama de arquitetura do projeto, ok? Aqui, agora, o RUP vai descrever para a gente um conjunto de atividades e tarefas necessárias para a construção dessa arquitetura. Então, o objetivo da disciplina de análise e design é buscar, né, apresentar para o cliente e para a equipe, para toda a equipe, como o sistema vai ser elaborado, como ele vai ser construído, né? Todas as camadas que vão constituir o sistema, os componentes do sistema. A ideia, trabalhando a arquitetura, é que a gente consiga construir, entregar no final, um sistema que execute em um ambiente pré-determinado as funções e as tarefas que foram especificadas lá atrás, na iniciação pelo cliente, por meio dos seus casos de uso. Né? E que esse sistema que a gente vai entregar como resultado do nosso projeto cumpra todas as expectativas e necessidades que o cliente solicitou a nós nas entrevistas, lá na iniciação, quando a gente levantou os requisitos junto com ele. Né? Que ele seja fácil de manter, que ele seja fácil de usar, e que a manutenabilidade dele, a manutenção dele, seja o mais simples possível, porque as mudanças vão ocorrer, os problemas vão ocorrer, e quando isso acontecer em tempo de operação, né, a gente precisa ter um modelo bem simples e bem claro de onde mexer, para que a gente consiga colocar o software no ar de novo, no ar novamente, no menor tempo possível, tá? Então, o modelo que nós vamos criar de design, o modelo de projeto desse sistema, na verdade, ele vai ser um gabarito, né, para o código-fonte. Né? Então, como o código-fonte terá que ser escrito? Ele vai seguir as especificações que vão ser criadas nesse momento do projeto, que é o momento de criar arquitetura. Tá? Então, na verdade, quando a gente falar de criar essa arquitetura, nós vamos estar passando para a equipe de desenvolvimento, para a equipe de segurança, né? Para a equipe de banco de dados, como que esses componentes vão ser projetados, como que eles vão interagir entre si, como eles vão se falar. Então, não é só ir lá e desenhar um componente, mas, na verdade, como desenhar um componente e integrar esse componente numa solução. Então, o objetivo da análise design é promover, é criar a arquitetura que garanta a construção de um sistema que atenda às expectativas e às necessidades informadas pelos nossos clientes. Bacana? Esse é o objetivo da aula de hoje. Para isso, ele propõe 6 atividades básicas nesse fluxo. A gente vai ter uma atividade inicial aqui, né? Que é uma atividade de realizar uma síntese arquitetural, que ela é opcional. Ela só vai... Porque toda a arquitetura, ela só acontece na elaboração. Porque um objetivo da elaboração é criar arquitetura. Então, a fase de arquitetura, de elaboração,
O produto principal da fase de elaboração é a arquitetura do projeto. Então, todas as atividades, exceto essa atividade, realizar síntese arquitetural, são realizadas na interação de elaboração, tá? A atividade realizar síntese arquitetural, ela promove uma POC como resultado, uma prova de conceito, e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ela, e só ela é realizada agora. Então, se eu precisar validar se aquele requisito é possível de ser implementado ou não, para que eu possa aceitá-lo no meu escopo, eu vou executar a síntese arquitetural. Se eu não precisar provar que aquele requisito pode ser implementado, então eu não vou executar essa atividade e parto para o outro lado, que é definir uma sugestão de arquitetura. Tá bom? Então, essas são as duas formas de começar a análise de design, né? Quando eu preciso provar que o requisito pode ser incorporado à arquitetura que eu estou desenhando, eu começo pela prova de conceito, realizar síntese arquitetural. Se eu não precisar fazer isso, eu vou elaborar uma arquitetura. Elaborando uma arquitetura, a gente vai ter uma atividade que é refinar essa arquitetura. E de que vocês vejam que refinar a arquitetura, ela ocorre enquanto os outros 3 processos ocorrem aqui paralelamente. Então, para que eu possa refinar uma arquitetura, eu tenho que analisar o comportamento dos objetos, dos componentes que formam o meu sistema, a minha solução. Eu tenho 2 tipos de componentes bem definidos: componente de dados e componente de negócio. Eu vou projetar os componentes de negócio, e aí eu vou olhar para segurança, eu vou olhar para usabilidade, eu vou olhar para funcionalidade, né? Performance, e do outro lado, eu vou projetar os componentes de banco de dados. Como irão ficar os componentes que vão montar a minha estrutura de dados do sistema. Então, analisando o comportamento, eu vou analisar os componentes de negócio e os componentes de dados, ok? Essa análise do comportamento vai ser input para que eu possa refinar toda aquela arquitetura proposta inicialmente. Tudo bem? O trabalho final é ter um conjunto de componentes, seja de negócio ou de dados, especificados para que eles possam ser construídos na disciplina de implementação, na fase de construção. Tudo bem? Então, nesse momento, minha metodologia está preocupada em que eu possa apoiar a minha equipe a desenhar uma solução para o sistema. Essa solução, ela é composta de vários componentes. Cada componente tem uma visão diferente, uma visão de dados, uma visão de negócio, uma visão de segurança, uma visão de conexão com outros sistemas. Essas visões a gente chama de arquitetura. Então, objetivo principal, entregar uma arquitetura pela qual eu possa construir um sistema que atenda às necessidades dos meus usuários. Bacana, pessoal? Alguma dúvida até agora? Alguma pergunta? Não, por enquanto não. Não? Tá ok, então, Não, pessoal. tranquilo. Vamos prosseguir, então. Então, o objetivo principal da análise de design, entregar uma arquitetura. Para quê? Para que a gente possa construir um sistema que atenda a todas as necessidades solicitadas pelo meu usuário. Bacana? Show. Vamos agora falar do que é feito, né, na fase de iniciação. É feita a síntese arquitetural. Lá, eu vou estabelecer que o sistema que o meu cliente está pedindo, ele é factível, ou, melhor, não o sistema todo. Se um conjunto de requisitos, de solicitações técnicas ou de negócio que ele está pedindo, né,
é factível de ser desenvolvido na tecnologia que eu estou pensando em utilizar. Então, eu vou fazer estou pensando em desenvolver meu sistema em PHP. PHP com MySQL. Tudo o que ele está pedindo para mim é factível de ser desenvolvido usando essas tecnologias? Se eu tiver alguma dúvida e tiver que provar, eu vou realizar a síntese arquitetural. Por quê? Para que eu possa minimizar ao máximo os riscos envolvidos no desenvolvimento do projeto. Na verdade, se eu puder eliminar esse risco com essa síntese arquitetural, seria o ideal. Tudo bem? Nas outras fases, a fase de elaboração, né, todo o restante do fluxo vai ser desenvolvido na fase de elaboração. Na primeira iteração, eu vou criar uma arquitetura inicial do sistema. Então, uma arquitetura que eu já uso padrão, vai ser 3 camadas, o que eu já estou acostumado a usar como segurança, tudo bem? A fim de eu ter um ponto de partida para que eu possa fazer uma análise detalhada e possa detalhar, se necessário, acrescentar ou substituir ou excluir elementos dessa arquitetura e criar, né, novos elementos ou alterar algum elemento para satisfazer as necessidades daquele projeto. Mas aí eu já tenho um ponto de partida, que é uma arquitetura candidata, que é uma arquitetura que eu já uso, né, para projetos daquele tipo. Agora, se eu já tiver uma arquitetura montada e aquela arquitetura for uma arquitetura totalmente compatível com o projeto que eu vou trabalhar, não tem problema, eu já vou refinar a arquitetura, tudo bem? Para refinar a arquitetura, eu vou ter que receber inputs de uma outra atividade que é analisar comportamento. Então, na primeira iteração, isso é a primeira iteração da elaboração, a primeira vez que eu trabalhar lá, eu vou definir uma sugestão de arquitetura, vou refinar essa sugestão a partir dos inputs que a análise dos comportamentos de dados e de funcionalidades vai me dar. Bacana? Nas demais iterações, segunda iteração, terceira iteração, né? Nas demais iterações do meu projeto, eu vou refinar os componentes, projetando os componentes de negócio, projetando os componentes de dados, e aí eu vou atualizando, eu vou refinando a arquitetura caso necessite. Tá? Então, o fato de eu detalhar um componente de dados ou detalhar um componente de negócio não significa que eu vou mudar a arquitetura. Mas se surgirem elementos, detalhes importantes que eu devo acrescentar no meu mapa de arquitetura, nos meus diagramas de arquitetura, eu vou colocar lá, eu vou acrescentar. Por isso que eu falo que eu vou refinar a arquitetura. Tudo bem? Tranquilo, né? Então, o final da arquitetura, o final dessa elaboração aqui, é eu ter um conjunto de componentes especificados para que eu possa trabalhar a construção deles por meio da disciplina de implementação, que é a disciplina que cuida de como a gente vai codificar os elementos, os componentes. Bacana? Então, nesse momento aqui, eu estou preocupado agora em desenvolver toda a arquitetura, tudo bem? Já provei lá na iniciação. Na iniciação, o que eu tinha que fazer para validar se aquele requisito ele é ou não factível de ser construído, validei. Né? Validei, então agora a gente vai para a elaboração. Na elaboração, primeiro eu defino uma arquitetura que já é uma arquitetura padrão que eu uso, e a partir dessa arquitetura padrão eu vou analisando, eu vou refinando, eu vou refinando meus componentes, seja de banco de dados, seja de funcionalidades. A partir desse momento, nas demais iterações, a partir do detalhamento dos componentes de banco e de negócio, eu vou atualizando a arquitetura. Aqui no RUP,
ele deu o nome de refinar. Eu vou refinando a arquitetura. Show, pessoal? Bacana? Agora vamos falar com detalhes de cada uma dessas atividades que a gente viu aqui, ó. Tudo bem? A síntese arquitetural, que é a iteração da iniciação, que ela é opcional, né? A gente já viu que a finalidade é construir uma prova de conceito com o objetivo de mostrar que uma solução, que é um requisito solicitado, é possível de ser implementado a partir da arquitetura que eu estou propondo. Tá? Então, a partir da infraestrutura de tecnologia que eu vou usar, na linguagem de programação que eu vou usar, né, do meu ambiente técnico, aquela solicitação feita pelo usuário, eu vou provar que ela pode ser implementada ou não. Se ela não puder ser implementada, eu vou falar quais são os motivos técnicos que levam a isso, né? E a gente o cliente vai ter que solicitar de uma outra forma, ou não incorporar isso no sistema, né? Uma vez que eu provo que ela pode ser desenvolvida nessa linguagem, nesse ambiente tecnológico que eu estou trabalhando, né, eu incorporo isso no escopo e vou desenvolver. Agora, como que a gente faz isso? Né? A gente faz isso a partir de 8 passos, né, e 3 tarefas. A primeira tarefa, que tem 8 passos, é a análise arquitetural. Então, aqui, eu vou analisar a arquitetura que eu quero trabalhar e restringir algumas técnicas para que a gente possa validar o uso no sistema. Então, vamos entender. Primeiro, o primeiro passo é desenvolver uma visão geral da arquitetura. Bacana, qual a arquitetura que eu vou trabalhar, né? O cara está pedindo, gente, para que eu possa apresentar para ele um vídeo de uma demonstração de um produto em tempo de compra do produto por mobile. Então, o cara pegou o mobile, ele foi lá ver detalhes do produto que ele quer comprar, lá tem um vídeo, ele quer clicar e ele quer ver o vídeo rodando no mobile dele. Parece que é factível, mas na tecnologia que eu vou usar, na arquitetura que eu vou trabalhar, isso é factível? Tenho dúvida. Vou fazer a prova de conceito. Primeiro passo, eu vou dar uma visão geral da arquitetura que eu vou trabalhar. Linguagem de programação, ambiente computacional, protocolos de comunicação, né, ambientes computacionais. Então, o que eu vou trabalhar? Com mobile, com web? Qual o protocolo que eu vou trabalhar para comunicar web com mobile? Eu vou dar essa visão geral da arquitetura. Depois eu vou avaliar todos os recursos que eu tenho, hardware, software, né? Aí eu vou definir um conjunto de subsistemas que vão compor essa solução, a partir, né, e incorporar, quando a gente fala aqui de identificar abstrações chaves, começar a entender, a abstrair, onde essa solicitação do meu cliente se encaixa naqueles subsistemas, naqueles componentes que eu vou criar. Então, eu vou criar alguns subsistemas que vão compor o meu sistema. Onde eu encaixo, eu vou abstrair agora, onde que eu vou encaixar essa solicitação do meu cliente. Tudo bem? Só que essa análise arquitetural, eu posso usar ela tanto na iniciação para fazer uma POC, como eu posso usar ela depois para definir uma arquitetura. Então, qual é a diferença? Que quando eu estou aqui na síntese arquitetural, fazendo uma análise arquitetural, né, eu vou identificar interações com entre o requisito que o cliente me pediu e o ambiente que eu estou pensando em desenvolver. Esse passo 5 é o passo que determina se eu estou desenvolvendo uma POC
ou se eu estou validando um requisito para aquela arquitetura que eu quero definir, e aí eu estou fazendo uma POC, que é uma prova de conceito, né, a POC, ou se eu já estou na elaboração definindo uma arquitetura. Então, se eu estiver fazendo uma POC, eu vou ter que identificar interações entre essa solicitação que o cliente fez e essa arquitetura que eu estou pensando em trabalhar. E com essas interações, eu vou conseguir ter sucesso, né? É isso que eu tenho que provar. Se eu já não preciso fazer isso, eu pulo esse passo 5 aqui, ó, e vou direto para o passo 6, que é já desenvolver uma visão geral de como eu vou codificar aqueles componentes que eu estou definindo na minha arquitetura. Tudo bem? Então, uma visão geral de implementação daqueles componentes que eu estou elaborando para a minha arquitetura. Tudo bem? Então, vejam, pessoal, que a gente não define uma arquitetura assim do dia para a noite. Vamos fazer, né? A arquitetura básica é definida e ela quando a gente fala em refinar, a gente vai de novo fazer uma análise de arquitetura, porque esse processo essa tarefa de análise de arquitetura, ela vai estar presente em várias atividades, para fazer a síntese arquitetural, para definir a arquitetura, para refinar a arquitetura, tudo bem? Eu vou usar esses 8 passos aí. Uma vez que eu dei uma visão geral de como eu vou fazer a construção disso, eu também tenho que identificar os mecanismos de análise, né? De que forma que a gente vai criar os diagramas que vão mostrar para a equipe de construção, para a equipe de teste, para a equipe de segurança, né? Como esses mecanismos, como esses componentes vão estar distribuídos e encaixados, né, na minha solução. Tudo bem? A 8, eu vou fazer uma revisão dos resultados para que eu possa aprovar essa arquitetura que eu estou propondo. Tudo bem? Cada componente ele vai ser revisado e aprovado. Então, esse é o ciclo básico da primeira atividade, uma tarefa muito importante, a primeira atividade, né, da criação da POC, e a primeira tarefa dessa atividade, que é analisar a arquitetura. Então, essa tarefa, cara, é muito importante e ela vai ser feita em mais algumas atividades. Tudo bem? Tarefa muito importante. A segunda tarefa é construir a POC. Agora que eu desenhei toda a arquitetura dela, eu quero construir. E para construir, eu posso fazer uma modelagem somente conceitual e já basta. Então, era muito simples de ser testado isso, e por meio de uma modelagem conceitual, eu já provei que é possível ou não. Bacana. A partir de um protótipo, então eu vou codificar uma funcionalidade rápida, só para ter certeza que vai funcionar. Tudo bem? Então, eu vou codificar isso, fazer um código rápido, não vou me prender a detalhes, eu só quero saber se o vídeo chega ou não no mobile. Então, eu faço lá um vídeo na web, faço uma conexão com o mobile, a conexão que eu vou usar, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Lembra que eu falei hoje para vocês que a gente está desenvolvendo uma aplicação de teleconsulta médica? Né? Teleconsulta médica. Quando o cara me pediu se eu conseguiria entregar ou não, de uma certa forma, eu fiz uma síntese arquitetural. Por quê? Eu pedi para um rapaz lá do meu time fazer o seguinte, cara, você tem APIs prontas para gerar esse chat com vídeo? Tem. Assina ele como para degustar 2 dias e faz uma POCzinha e vê se você consegue criar uma reunião com 2 pessoas por vídeo, usando essa API. O menino foi lá e depois de um dia de trabalho, ele veio para mim e falou assim, cara, eu falei com o meu primo e consegui falar com ele usando a API. Então, cara, dá para a gente fazer sim. Então, ele foi lá, fez um protótipo rapidinho, só para testar se aquela tecnologia é suportada ou não
né, e se eu posso ou não aceitar aquele requisito, tudo bem? A outra forma é uma simulação mesmo, é simular todo o processo, ponta a ponta, para ter certeza que aquilo lá é plausível de poder ser implementado. Dessa forma, pessoal, veja como eu diminui meu risco. Vocês concordam comigo? Quando eu estou aceitando fazer um software para fazer consulta, teleconsulta, quando eu já fiz uma POC lá com o meu menino, lá o Wellington fez a POC? Fiz. Quando o Wellington fez a POC e ele conseguiu provar que ele consegue codificar esse chat com vídeo, porra, o core do negócio eu resolvi. Então, meu risco diminuiu drasticamente, o que era o objetivo principal dessa prova de conceito. Tudo bem? Para isso, eu vou selecionar recursos e tecnologias que vão ser utilizados na prova de conceito e eu vou construir, codificar essa prova de conceito. Ficou boa essa explicação da prova de conceito, pessoal? Entenderam? Sim. Sim, sim. Bacana, então. Vamos partir para a próxima tarefa. Professor, só uma dúvida. Claro. Isso daí é diferente daquela fase de teste, que, se eu não me engano, a fase de teste é no final, né? A prova de conceito, então, é para, de repente, testar antes de continuar com o projeto, para não perder tempo. Exatamente. Porra, matou a pau. Sabe por quê? Imagina que o cara lá da prefeitura pediu para mim, Rubens, o secretário ligou aqui e falou assim para a gente, ô Queston, vocês conseguem fazer um software? Eu estou com a pandemia no ar, eu vou precisar fazer teleatendimento, porque eu não vou ter médico, eu não quero que o pessoal faça fila nas prefeituras. Falei, bacana. O que eu tenho que fazer? Um software básico de teleconsulta. Eu quero... A coisa mais importante que eu quero é que ele faça uma anamnese e, a partir da anamnese, que ele seja atendido por um médico, por uma teleconsulta com o médico, se ele estiver disponível. Se não estiver disponível, já entra numa telinha para agendar o primeiro horário livre que o médico tem para atender ele. Ah, bacana, entendi. Qual é o meu problema aí? Cadastro de médico eu sei fazer, cadastro de paciente eu sei fazer, cadastro do prontuário médico eu sei fazer, cadastrar, emitir um receituário eu sei fazer. Agora, será que eu consigo fazer um chat com vídeo? Entendeu? Agora, para que eu possa aceitar esse projeto, então eu não vou testar, eu vou aceitar a demanda do cliente. Para que eu possa aceitar essa demanda sem riscos, o que eu fiz? Eu fiz uma POC. Né? Para fazer a POC, primeiro eu fiz uma análise de arquitetura que eu quero trabalhar, linguagem de programação e ambiente. Depois eu construí a POC. E agora, eu vou avaliar se o resultado da POC foi bom ou foi ruim. Entenderam, pessoal? As três tarefas que compõem essa atividade de realizar a POC, a síntese arquitetural. Ficou boa a explicação? Eu respondi a sua pergunta? Sim, professor, agora ficou bem claro. Professor, eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Necessariamente tem que ser algo prático essa POC? Aqui, ó, boa pergunta. Ela pode ser só a modelagem conceitual. Tá vendo aqui, ó, modelagem conceitual? Primeiro tópico. Ela pode ser apenas uma modelagem. De repente, só por meio de uma modelagem, né, a gente conseguiu validar aquela solicitação. Tá? De repente, a solicitação, pessoal, não é nem tecnológica, pode ser uma solicitação, o cara quer criar herança múltipla. Um cara ter várias heranças, assim, né? Isso é possível de implementar na linguagem que eu quero? Entenderam? Então, ali, você vai lá e faz uma modelagem, se na modelagem já o cara fala, não, isso aqui eu já fiz em outros projetos, vamos só fazer uma modelagem que eu vou explicar. Aí o cara o arquiteto faz toda a modelagem lá de dados, do modelagem de classe, cria os objetos, conforme ele vai especificando as classes, ele vai conseguindo fazer herança dos métodos, ele fala, tá vendo? A gente fez aqui 3, 4 heranças simultâneas aqui, e ele conseguiu abstrair as classes, né? Fazer instanciar os métodos para usar. Dá para fazer sim. Ele nem precisou codificar, concorda comigo? Né?
Então, ou ele pode fazer uma modelagem, ele pode fazer um protótipo rápido, ou o processo é tão complexo, é tão extenso, que ele precisa fazer uma simulação, ponta a ponta, do começo ao fim, do início ao fim, a gente chama end-to-end, né? Do início ao fim. A hora que ele terminou a simulação, é que ele vai ter o resultado para poder avaliar. Entendeu? Fechado, Rubão. Valeu. Fechado? Entendeu? Bom, ao final da síntese arquitetural, eu vou ter a avaliação da viabilidade. É lá que eu vou escrever um relatório, né? Em que eu vou... Pode ser um relatório, pode ser formal ou informal. No nosso caso, a gente fez tudo informal. Pedi para o menino ir lá, fez. Mas olha que interessante. Por que eu pedi para ele fazer essa prova de conceito? Porque a gente tem um conceito. O Rubens conhece que a necessidade de fazer a POC e por que eu vou fazer a POC. Agora, se eu não tiver isso, uma metodologia, pode ser que um outro componente da minha equipe, nesse momento, por não ter a experiência que o Rubens tem, não faça a POC. Ele não fazendo a POC, porque ninguém lembrou, e a metodologia tem esse objetivo de lembrar as pessoas que têm que fazer aquilo ou não, né? Então, como eu tinha na metodologia, em caso de provar a necessidade, criar uma POC, o meu menino vai lá e vai executar. Só porque está na metodologia. Se não tivesse, ele poderia não ter pedido para fazer essa POC, aceitado, e só incluído esse risco no projeto e não ter percebido que ele incluiu isso no projeto, e só em tempo de programação ou de especificação dos componentes que ele ia chegar para o meu cliente e falar assim, cliente, você vai me desculpar, mas eu estou desenvolvendo o projeto e não dá para fazer isso. Aí o cliente vai ficar pé da vida com você, né? Falar, pô, cara, como não? Dá um jeito de fazer agora. E aí começam as crises dentro do projeto. Então, resultado dessa tarefa 3 é um relatório ou não, né? Mas se é para mostrar para o cliente um relatório dizendo se é viável ou não, se for viável, um relatório favorável com aceite, se não for viável, um relatório explicando por que se torna inviável construir aquele requisito solicitado. Tudo bem, pessoal? Agora, um resumo desse processo, que é aqui que eu queria interagir com vocês agora. Vamos interagir aqui, ó. Todo mundo está vendo aí? Deixa eu só tirar aqui para aumentar um pouco. Ali, ó. Pronto. Tá? Nós vamos, pessoal, agora interagir, vocês comigo, criando aqui, ó, um resumo desse fluxo. Se a gente fosse falar, pessoal, de principais papéis, né, qual é o principal papel envolvido nessa atividade, pessoal? A gente só tem um papel, não é? É o papel de arquiteto de software. Então, esse é o único papel que a gente vê aqui nessa atividade aqui de realizar síntese arquitetural. Então, quem é que vai fazer a síntese arquitetural? Um papel que tenha características de arquiteto. Bacana? Agora, quais são os artefatos gerados, né? Quem me ajuda aí com os artefatos que são gerados nessa fase, pessoal? Nessa atividade aí, alguns artefatos são gerados. Quais são os artefatos que são gerados? Alguém consegue me ajudar? Me ajuda aí, que eu só vou colocar aqui aquilo que vocês pedirem, hein? O que eu coloco aqui? O que ele vai gerar aqui? Olha que interessante, ó. Ele vai gerar um modelo de design,
que é um documento de arquitetura atualizado. Então, aqui, ó, o modelo de arquitetura é o que ele vai propor para aquela POC. O que mais que ele vai propor, pessoal, aqui? Um resultado, que é um caso de negócio, né? Um resultado, o caso de negócio, na verdade, ele é o resultado, a formalização do resultado, né, do resultado da POC. Tudo bem? E aí, uma lista de riscos. Bacana? O que mais, pessoal? Uma visão do projeto atualizado. Por que a visão do projeto atualizado? Porque ele vai incluir ou excluir aquela solicitação no documento de visão, na visão do projeto. Concorda comigo? Ele vai ou aprovar e vai incluir o cara lá, ou ele vai excluir o cara de lá. Não é isso? Sim ou não, pessoal? Todo mundo muito quieto aí hoje. Sim, professor. Então, aqui, ó. Alguém vê mais alguma coisa? Olha, as diversas entradas. As especificações? Aqui, ó, vamos ver. Ele saiu com o modelo aqui, ó. As especificações estão no modelo de arquitetura. O modelo de arquitetura, ele traz as especificações. Tá bom? Uma pergunta. Ele não não entra nesse artefatos gerados o guia de design ali também, não? Ou nada a ver? Aonde se fala? Esse onde você passou ali, próximo. Bem Ah, perto esse do cara arquiteto aqui? de software. Pouco antes, no anterior. Esse aqui? Que em cima dele tem o guia de design. Ele entra também ou não? Essa guia, ó, essa guia é uma entrada. Essa guia tem toda a especificação da arquitetura que eu quero usar. Ela tem que entrar aqui para que eu possa saber para que eu possa direcionar a minha POC, né? Eu vou fazer a POC, eu vou construir a POC aqui a partir desse guia, concorda comigo? Imagina que a sua empresa tem uma guia de arquitetura, né? Uhum. Eu tenho que seguir ela, não tenho? Sim, sim. Então, Uma base, né? Ela entra para que eu possa, o documento de arquitetura, ele está entrando aqui para que eu possa construir depois. Tipo, ele não está saindo nada, né? Tipo, teria que ser a setinha ao contrário, né? Exatamente, ó, saiu daqui, ó, entrou tudo isso aqui que você viu, o guia, o documento de arquitetura, né, a arquitetura, os modelos de casos de uso, entrou isso, aí eu criei um documento de arquitetura atualizado, tá vendo só? A partir, peguei o protótipo e criei uma prova de conceito. Então, ó, o resultado disso, até vou colocar aqui, a gente não tinha colocado como saída, né? Ó, é a prova de conceito, né? É o componente construído, né? Uhum. A prova de conceito em si, né? Então, nessa questão dos artefatos gerados, a gente vai listar todos que forem com a setinha saindo, né? Nesse caso, seriam os que foram gerados a partir dessas entradas dele. Olha que interessante, a análise arquitetural faz primeiro. Aí entra 1, 2, 3, 4 documentos lá, 4 entradas diferentes, concorda comigo? E sai um modelo aqui, tá vendo? Sim, Esse modelo é a entrada, ó, que aqui dá o desenho de modelo, tá vendo? Integração de componentes, né? Esse cara aqui é a entrada para construir a POC, junto com o protótipo, né? Tá vendo o protótipo aqui? Entrou o protótipo, entrou o design, né? O componente projetado, eu crio a prova. Empacoto, crio a prova. Essa prova, ela é entrada
para mim avaliar o resultado e criar o relatório, a lista de risco e a atualização do documento de visão. Entendi. Legal. Ficou bacana, né? Bem lógico, né? Uhum. Bacana, pessoal? Bacana, bacana. Professor, Oi. o Murilo está tentando entrar, tem como aprovar ele aí? Por favor. Deixa eu só um minutinho. Já dou a entrada para ele aqui. Entrou o Murilo? Murilo, boa noite. Murilo conseguiu entrar, Murilo? Entrou, né? Boa noite, Murilo. Vamos continuar, então. Então, vamos continuar? Bacana esse resumo, pessoal. Gostaram do resumo? Legal. Sim, sim. Professor, a parte Oi. de interação, então, ela só vai ter como modelo de entrada para o POC a interação, não a iteração. Só nesse momento que A tem... interação. Iteração é o processo todo. É fazer um ciclo de vida todinho de desenvolvimento. Isso é uma interação. Lembra que eu falei? O que é uma interação? Ao invés de eu ter um projeto de 3 meses, por exemplo, eu tenho 3 iterações de um mês. Né? Então, iteração quer dizer pequenos projetos. Interação, não. Interação é como uma coisa interage com a outra. Tá bom? Ah, sim. Beleza. Entendeu? É o conceito, né? Iteração. É fazer o desenvolvimento o desenvolvimento baseado em pequenos projetos. Então, eu começo e termino o desenvolvimento e entrego alguma coisa para o meu cliente. Uma primeira iteração. Iteração. Por isso que chama iteração. A interação. Esse componente A, que é o componente de código de barras, eu consigo interagir ele com a minha linguagem .NET? Ele é compatível com essa linguagem aqui? Ah, não é. Ele só fala com Java. Entendeu? Ele não interage com .NET. Ah, tá. Então, interação e iteração. Iteração, fazer o ciclo de vida do projeto. Fazer análise, design, fazer codificação e entregar o produto. Tudo bem? Então, a iteração da iniciação significa que eu vou começar o projeto e eu não posso começar a fazer a arquitetura dele sem ter certeza que esse requisito que o meu cliente está pedindo é possível ou não de ser implementado. É por isso que eu faço a prova de conceito. E o resultado sai aqui, ó. O resultado sai nesse caso de negócio, que é o resultado da POC, né? Uma lista de riscos, 0, ou se houver risco, quais são os riscos que eu estou correndo com a implementação daquele requisito, e quem pôde me mostrar isso foi a POC, a partir da avaliação que eu fiz da POC, tá? E a atualização do documento de visão, que é o documento de negócio da empresa, né? Então, por que eu estou fazendo esse sistema? Então, eu tenho que colocar lá, eu vou entregar esse requisito? Vou, então, acrescenta ele nesse documento de visão, ou, se ele já existir, nós temos que ir lá e falar que ele não vai ser implementado conforme solicitado pela área de negócio, porque a tecnologia que a gente trabalha não suporta essa solicitação. Entenderam? Ah, beleza, professor. Ficou bom? Ficou sim. Agora vamos partir para a segunda atividade. Eu vou definir uma arquitetura. Tudo bem? Então, o objetivo principal aqui é criar o esboço inicial de uma arquitetura. Uma arquitetura 3 camadas. Como é que eu vou dividir? Em banco de dados, em regras de negócio, camada de apresentação. Como é que vai ser essa camada de apresentação? Vai ter HTML, vai ter JavaScript, né? Vai ter CSS3. Como é que eu vou dividir? Segurança. Onde vai estar a segurança? Eu vou fazer um firewall no banco de dados. Eu vou fazer um firewall na web. O que eu vou usar de segurança no mobile? O que eu vou garantir? Então, eu começo a definir agora
eu começo a pensar no esboço de arquitetura. Tudo bem? Para isso, eu vou identificar os casos de uso mais importantes em termos de arquitetura, aqueles que realmente vão dar impacto na arquitetura, né? Coisas que valem a pena, né? Para um cadastro, por exemplo, nesse projeto da prefeitura do teleatendimento. Nesse projeto, o caso de uso mais significativo para mim é o do vídeo. Os outros, eu não tenho. A arquitetura padrãozinho. Eu criei uma arquitetura 3 camadas, que não vai ficar o servidor. Agora, do ponto de vista da arquitetura, como é que eu vou desenvolver esse chat online? Como é que eu vou fazer? Vai ter uma parte que vai ficar no servidor, vai ter uma parte, tudo vai ficar no cliente, não vai ficar na nuvem. Como que eu faço isso daí? Então, agora eu vou começar a definir a especificação desses componentes. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Para isso, ó, eu vou, de novo, olha a análise arquitetural de novo aqui, pessoal. Tudo bem? Então, aqui, o que vai determinar que não é uma POC? Essa pergunta aqui. Eu estou na iniciação? Não estou. Então, eu não preciso encaixar um requisito na minha arquitetura. Eu sei que todos eles se encaixam. Então, eu já vou para o 6, que é fazer uma visão de implementação já. Entenderam? Tá? Então, a primeira tarefa é analisar a arquitetura. Depois que eu analisei a arquitetura, eu vou analisar os casos de uso. Caso de uso, por cada caso de uso. Um por um. E de que forma que eu vou analisar? Eu vou analisar aqui para que eu possa, e que maneira que eu vou analisando, né? Eu vou descrevendo, eu vou agora analisar as regras de negócio de cada caso de uso, cada cenário do caso de uso. Como é que o cenário é descrito, né? O cenário do caso de uso é descrito por meio das regras de negócio. Então, tem as regras de negócio vão dar o comportamento lógico daquele requisito. Esse comportamento lógico vai estar descrito nos cenários do caso de uso. São esses cenários que eu vou analisar. Tudo bem? Então, se eu perceber alguma falha, eu vou complementar a descrição dos casos de uso. Eu posso localizar classes a partir do comportamento de caso de uso. Eu vou distribuir comportamentos para as classes de acordo com o caso de uso que eu vou analisar. Eu vou descrever e imputar responsabilidades. Por exemplo, qual é a classe que vai ser responsável por validar o paciente? É a classe paciente? Então, na classe paciente, eu vou criar um método que é validar paciente. Que é quando eu entro para fazer o acesso. Tá, é lá que eu valido que aquele cara é um paciente. Então, método vai ter na classe cliente vai paciente, na classe paciente vai ter um método que é validar o paciente. Entenderam? Dados do paciente. Então, analisando os casos de uso, eu consigo também atribuir responsabilidades, né, para os componentes do meu sistema. Eu também consigo descrever os atributos e a associação entre as classes e os atributos. Então, eu consigo associar classe com classe. A classe pedido vai estar associado com a classe cliente, que vai estar associado também com a classe produto. Tudo bem? Os atributos, eu consigo descrever os atributos de cliente, de pedido, de produto. Tá? Eu vou agora reconciliar os casos de uso para ter certeza que todos os casos de uso estão adequados ou à arquitetura que eu estou criando. Tudo bem? Eu vou estabelecer, eu vou usar essa rastreabilidade que eu vou criar agora lá no requisitos, né? Porque a rastreabilidade dos componentes aqui vai estar intimamente ligado com a rastreabilidade dos requisitos funcionais
que eu fiz lá na disciplina de requisito. Então, veja que as disciplinas, muitas vezes, elas vão se interagindo, né? Uma tarefa com a outra. Elas são feitas aqui quase simultaneamente, uma pela outra, né? Então, quando a gente fala de uma metodologia, nós estamos falando de orientar a nossa equipe de desenvolvimento para o desenvolvimento da solução. Tá bom? E, no final, eu vou revisar todos os resultados para que eu possa entender se eu estou caminhando, né, para uma solução, uma construção de arquitetura desejada ou não. Tá? A ideia é que eu esteja caminhando para um modelo de arquitetura que eu possa utilizá-la para implementar depois lá na frente. Tá? A 3, né? A tarefa 3 é analisar a operação. Então, aqui, eu vou transformar toda uma descrição de negócio, que é uma descrição de comportamento mesmo, né? De negócio. O cara vai lá, ele vai receber o produto, ele vai fazer uma cotação pelo celular, né? Eu vou transformar esse comportamento numa estrutura de sistema, no componente do sistema. Esse é o objetivo de analisar a operação, tá? Então, eu vou começar agora a classificar, a refinar, a transformar componentes, descrições comportamentais, descrições de regra de negócio, por exemplo, em componentes lógicos, né? Se é uma linguagem de programação, if, else, não pode receber produto com vencimento menor que 60 dias. Porra, é lógico aquilo que eu estou falando, que quando eu analisar essa operação, eu vou transformar esse comportamento de não pode receber no if, numa estrutura, num componente que vai validar, pode ser um componente de código, num if do código. Então, eu vou começar a fazer uma transformação, né? E veja que eu não vou codificar ainda, mas eu vou especificar, né? Para que o meu desenvolvedor entenda que ele vai ter que usar um while, que ele vai ter que usar um if, para criar uma estrutura de sistema e não mais uma descrição de negócio. Tá? Esse é o objetivo dessa tarefa aqui. Aqui, pessoal, outro resumo. Ó. Como é que a gente vai agora trabalhar esse carinha aqui? Né? Aonde que a gente vai trabalhar esse carinha? Qual aqui? Deixa eu pegar aqui, esse aqui. Esse aqui. Copiar lá. Ctrl C. A gente manda para cá. Ó. De novo aqui, se eu perguntar para vocês, qual é o principal papel, ou quais são os papéis envolvidos aqui? Tem mais alguém além do arquiteto de software, pessoal? Designer. Ou não? Tem um designer ali, né? Designer. O designer, exatamente. Além de tudo, eu tenho agora o designer, né? Então, vamos colocar aqui embaixo, nesse cara aqui, ó, o designer. É o cara que vai projetar, né? Analisar os casos de uso. Então, aqui é o design de solução, tá? Tem algumas, aqui mesmo, entre a gente, né? Tem um nome que o pessoal usa, que é o arquiteto de solução, tá? Então, design, a gente também podia chamar de arquiteto de soluções. Que é um cara com uma visão não técnica, mas com uma visão de negócio que pode, a partir da visão de negócio dele, então é um cara técnico que tem uma visão de negócio. Então, a partir da visão de negócio dele, ele pode criar especificações de componentes, né? Ele pode
ajudar a transformar, né, a criar essas especificações de componentes. Bacana, pessoal? Tudo tranquilo? Tá? Então, vamos entender aqui, ó. O design e o arquiteto de soluções são os principais papéis envolvidos nessa disciplina, não, nessa atividade de definir uma arquitetura. Vamos ver aqui o que ele cria de solução. Para que ele possa fazer uma análise de arquitetura, vai entrar aqui, vai sair um documento de arquitetura. Documento de arquitetura, o modelo de arquitetura, né? Vamos colocar aqui, ó, o documento de arquitetura. Arquitetura. Esse documento de arquitetura, o modelo de design, está aqui já, ó, o modelo de arquitetura, as especificações. O que mais? Os casos de uso, que ele vai gerar, né? Vai gerar casos de uso. Casos de uso. Um modelo de implantação, que ele vai gerar também. Então, aqui já está preocupado, né, até em como que ele vai fazer para disponibilizar isso, né, para os seus clientes depois, né? Uma vez feito isso, pessoal, ele vai detalhar os casos de uso. Então, ele vai descrever detalhadamente, ele vai detalhar, né, os cenários dos casos de uso. Então, é por meio desse detalhamento que ele vai entender o comportamento das regras de negócio, né? Depois, ele vai gerar as classes de análise. São as classes, já o diagrama de classes detalhado, com todas as classes, todos os métodos bonitinhos lá. Tudo bem? E acho que é isso, né? É isso que ele vai gerar. Tá vendo? Olha que legal. Então, quando ele definir esse modelo básico de arquitetura, ele vai definir, na verdade, quem vai fazer? Um arquiteto de software ou um design, que é um arquiteto de soluções. O que ele vai gerar? Um documento de arquitetura, né, que é toda a arquitetura, um modelo de arquitetura todo especificado, arquitetura toda especificada, os casos de uso, tudo bem? No primeiro momento, até vou tirar o caso de uso aqui, porque, na verdade, o que vai sair daqui, pessoal, são os casos de uso detalhados, né? E se a gente fizesse numa sequência lógica, ele vai fazer o detalhamento dos cenários dos casos de uso, os diagramas, as classes todas já bem especificadas, e o modelo de implantação básico, né, para colocar no ar depois essa arquitetura. Bacana, pessoal? Então, atualizamos mais um quadro nosso, mais uma atividade nossa, que é a sugestão arquitetural. Bacana? Bom, Bacana. agora, o que vai acontecer? Ó? Nessas próximas aqui, a gente vai encontrar um conjunto de atividades semelhantes, com tarefas e passos semelhantes. Então, o que eu resolvi colocar aqui agora? Uma macro da arquitetura, do que vai fazer, e aí a gente vai analisar o resultado. Vamos lá analisar as atividades, os artefatos e os papéis. Tudo bem? Então, aqui, por exemplo, refinar a arquitetura. Aqui é a transição. Aqui ele vai detalhar, ele vai mudar, né? Ele vai fazer a transição da linguagem natural de negócio para a linguagem de especificação de componentes. Tudo bem? Ele vai manter a consistência e a integridade da arquitetura.
E ele vai assegurar que novos elementos que forem identificados a partir da análise do comportamento não vão interferir na integridade e na consistência da arquitetura que eu estou criando. Bacana? E ele vai trabalhar ao máximo a reutilização dos componentes que eu estou especificando. Tudo bem, pessoal? Tá? Ele vai descrever toda a arquitetura do sistema, para que a gente possa depois entender como isso vai... Quando for implantar, como vai ficar distribuída essa arquitetura. Tudo bem? E ele vai organizar todo o modelo de implementação, todas as classes, os métodos que vão ser codificados, os componentes que vão ter que ser construídos, componentes de banco, componentes de segurança, firewall. Então, aqui agora, ele vai começar a organizar isso num modelo, porque quando a gente pensar em implementação, que é código, né, o pessoal vai, Rubens, aqui, ele vai se preocupar só com a codificação? Não. A codificação, mas também com os setups, a configuração do firewall que ele vai precisar criar, né? Tudo bem? Ele vai também se preocupar com a codificação, com a implementação das procedures, das triggers, né? Do banco de dados, da criação dos índices lá no banco de dados, para performance. Então, aqui agora, ele vai começar a criar um modelo, ele vai apresentar, organizar esse modelo para que as equipes depois possam seguir. Tudo bem? Agora, pessoal, são tarefas que vão de 1 a 8. Ele vai identificar os mecanismos de design, identificar os elementos de design, vai fazer uma análise da operação, que a gente já viu, ele vai incorporar os elementos já existentes de design, para que a gente possa refinar essa arquitetura, né? Ele vai estruturar todo o modelo de implementação, isso é, ele vai fazer toda a especificação de todos os componentes que tem que ser... ele vai considerar, né? Todos, ele vai agrupar num lugar só todos os... ele vai colecionar todas as especificações de todos os componentes do projeto. Então, imagine lá no GitHub, eu abri um espaço para colocar todas as minhas especificações. Tá? Aquela coleção é o meu modelo de implementação, todo descrito lá dentro. Tá? Eu vou descrever toda a arquitetura do projeto, então, um documento que descreve toda essa arquitetura. Isso, em grandes projetos, é necessário e é validado primeiro. Tá? Eu vou descrever toda a distribuição daquela arquitetura na minha infraestrutura e eu vou refinar essa arquitetura. De novo aqui, o que entra e o que sai e quem trabalha aqui. Então, aqui, se a gente for olhar de novo aqui, para a gente fazer um bom trabalho num tempo bacana, o que a gente vai fazer? Vamos aproveitar esse, vamos aproveitar aqui. Vamos copiar de novo, Ctrl+C, e vamos aqui avaliar. Quais são, pessoal, os principais papéis envolvidos no refino da arquitetura? O arquiteto de software, né? E o revisor da arquitetura. Esse revisor da arquitetura, pessoal, é um papel, uma responsabilidade, tá? Não é que existe um cargo de revisor de arquitetura. É um papel, né, em que a gente vai... o próprio arquiteto pode fazer esse papel, né, de revisor de arquitetura. Só que, nesse momento, ele vai se colocar numa posição bem crítica de validar a arquitetura que um arquiteto propôs. Então, imagine uma empresa em que alguém de vocês é o arquiteto. E eu sou o arquiteto sênior. Eu sou candidato a ser o revisor, porque eu sou um arquiteto sênior que pode revisar a arquitetura que vocês estão propondo. Entenderam? O que vai gerar, né? O que pode gerar, né? De refinamento da arquitetura? O documento de arquitetura revisado. Então, documento de arquitetura
revisado. Opa! Então, a gente vai revisar, ó, revisado. Então, documento de arquitetura revisado. O que mais que a gente vai olhar aqui, ó? A gente vai trabalhar. O modelo de arquitetura, pessoal, vai estar os requisitos não funcionais especificados. Então, essa especificação suplementar nada mais é que esse modelo de arquitetura aqui revisado também. Tudo bem? Eu vou até colocar ele aqui mais baixo aqui para a gente poder colocar aqui, ó. Modelo de arquitetura, que são as arquiteturas, né, que são as especificações. Aqui, ó. Revisado. Revisado. Tá bom? Aí, o que mais, ó? Que ele vai trabalhar solicitações de mudança. Opa! Então, pessoal, aqui, ó, se pedirem mudança, eu vou ter que documentar essa mudança. Então, uma das coisas que vão ser geradas aqui são solicitações de mudança formais, e nessa solicitação de mudança, eu vou ter que colocar o motivo da mudança e o impacto. Olha que interessante agora, pessoal. Quando eu fizer essa solicitação de mudança, que eu vou avaliar o impacto, eu vou avaliar o impacto tecnológico, que é o impacto na arquitetura, o impacto no prazo, no tempo de desenvolvimento, né? Um impacto no orçamento do projeto e um impacto na equipe de desenvolvimento. Eu vou precisar de um cara novo, de um perfil novo para fazer isso? Sim ou não? Então, olha, veja como o negócio que parecia que estava pronto, não está, né? A gente vai fazer essa solicitação. Aí depois, ó, uma lista de riscos vai entrar, os requisitos não funcionais vão entrar, uma guia vai entrar, o que vai sair é o registro de revisão. Vai ter que ter, eu fiz, né? Eu fiz a revisão na minha arquitetura e registrei essa revisão. Tudo bem? É o que sai aqui, ó. Então, daqui eu tenho algumas coisas importantes que eu tenho que entender. Quando acontecer uma revisão, eu vou ter que atualizar o documento de arquitetura, eu vou ter que revisar as minhas especificações, se acontecerem mudanças no projeto, eu vou ter que criar um documento, que é uma solicitação de mudança, em que eu vou avaliar todo o impacto dessa mudança e vou registrar essa revisão, por meio de um e-mail, por meio de um documento também, mas é importante que fique revisado tudo aquilo que fique documentado, formalizado, tudo aquilo que naquele momento foi revisado na arquitetura. Tudo bem, pessoal? Agora eu vou analisar o comportamento. Né? E analisar o comportamento, pessoal, é pegar todos os meus componentes de dados e componentes de negócio e começar a analisar o design, as regras de negócio dele. Para isso, eu vou dividir isso em duas partes. Primeiro, os componentes, né? Olha só que interessante. Depois, o banco de dados. Então, eu vou projetar primeiro os componentes. Para projetar os componentes, vamos começar a decifrar o português do Rupp agora, né? Que isso é importante, né? Às vezes o cara escreve lá, o que ele está escrevendo, né? O que ele quis dizer com aquilo, né? Então, vamos ver aqui, ó. Olha só, pessoal. Quais os papéis envolvidos aqui? Os papéis envolvidos aqui, ó, a gente vai marcar aqui o seguinte. Que vocês entendem, pessoal, por um design de cápsula? O que é um design de cápsula? Feio esse nome, né?
seria o design de cápsula? Ele vai, de repente, capturar todos esses modelos de caso de uso, todas as ideias que foram refinadas aí. Na verdade, cara, ele nada mais é que o cara que é um especificador, o cara que faz a especificação dos componentes. Tudo bem? Então, aqui, ó, ele pode ser o próprio arquiteto, tá? Ele pode ser um designer, e aí designer de soluções, um arquiteto de software, né? A gente viu lá, um arquiteto de solução. Então, aqui, ó, ele pode ser, em vez de um arquiteto de software aqui, um arquiteto de soluções. É o cara que vai entender e vai projetar as cápsulas, cara, são os componentes, são os builds, né? São os componentes que eu vou codificar. Tudo bem, pessoal? Tá? Que mais? O designer, que pode ser tranquilamente o arquiteto de soluções. Um revisor, ó, revisor de design, né? Um revisor de design, que é aquele cara que vai revisar todo o projeto de arquitetura, que pode ser aí um arquiteto sênior, tá? E o arquiteto, na verdade, temos dois papéis aqui bem claros, né? O cara que vai especificar a solução, que é o arquiteto de soluções, que é o cara que consegue especificar a solução, e o revisor, que é o cara que vai revisar toda a solução que está sendo dada. Tudo bem? Aí, olha só, isso feito, ele vai gerar algumas coisas aqui para a gente, ó. Opa. Ele vai gerar, olha que importante, ó. Ele vai gerar um conjunto de classes para ser implementada. Concorda comigo, pessoal? Né? Então, aqui, ó, na verdade, a gente resumindo tudo isso daqui, para a gente colocar alguma coisa bem próxima do nosso dia a dia e sair um pouquinho desse português, né, que quando ele fala pacote de design aqui, pessoal, o que eu estou falando aqui? Tudo bem? Nas especificações dos componentes. É um artefato, é o principal artefato gerado aqui. Né? Aí, ó, o que mais que a gente tem aqui, ó? Ele vai sair com todas as as entradas do teste. Então, classe de teste nada mais são que as especificações que vão ser usadas para fazer para se elaborar testes. Tudo bem? Deixa eu colocar aqui a letra minúscula, né, para não ficar parecendo que as especificações que a gente vai usar para poder criar lá os testes que a gente vai usar depois para testar os componentes. Tá? Ó, vai sair aqui os componentes, ó. Deixa eu até colocar aqui, ó. Cada componente, esse componente, cara, pode ser um subsistema, pode ser... Não, esse subsistema, vou colocar certinho aqui, ó. Ele pode ser um método, vai ter que ser codificado, ele vai poder ser uma function, ele vai poder ser uma story procedure. Tudo bem, pessoal? E aí vai, né? Tá bom? Ele pode ser uma shell,
né? Que vai ser codificada. O que mais? Olha só que legal, né? Ele vai sair daqui também com um protótipo. Com todo o protótipo de telas pronto. E vai dar toda a navegação, todo o front-end, que é o front-end, né? Então, eu não tenho que pensar em como codificar o front-end. Ele já vai sair pronto daqui já. Tudo bem, pessoal? Solicitações de mudança é importante colocar, porque se tiver alguma em registro, né? É importante colocar, por quê, pessoal? Porque aqui, se acontecerem mudanças, eu preciso ter essas mudanças documentadas e avaliadas. Então, daqui para frente, qualquer momento que eu já tenho arquitetura, que eu precisar, que eu perceber, né? Porque projetar componentes, ele é entrada para refinar a arquitetura. E é aqui que nasce a mudança. A mudança nasce aqui, e ela tem que chegar como entrada e como saída da revisão da arquitetura, por exemplo. Tá bom? Então, ó, esse quinto ficou assim, ó, bem legal. Projetar componentes. Agora, a gente vai projetar as estruturas de banco de dados. Para fazer isso, tá aqui de novo. Quem são os caras que trabalham aqui? Um designer, que pode ser um arquiteto de solução. Aqui, pessoal, olha só que importante, né? Esse cara de soluções aqui, na verdade, ó, ele pode ser esse cara, mas tem um cara aqui, que é o design de banco de dados, que pode ser um AD, então, esse designer aqui de banco de dados, deixa eu colocar ele aqui, ó, design de banco de dados, esse cara, pessoal, quem que ele pode ser? Ele pode ser um AD, que é um administrador de banco de dados. Está ouvindo falar em AD? Já, né? Ele pode ser um AD, ele pode ser um DBA, que vai te ajudar a fazer os índices para gerar performance no seu sistema. Entenderam? Né? Ele pode ser um AD, um DBA, ele pode ser o próprio... Não, aquele banco de dados são esses dois caras juntos. Tá? Então, tá aí, ó. Então, esse design de banco de dados nada mais é que um administrador de banco de dados Deixa eu colocar certinho aqui, que depois vocês vão ficar na dúvida. O que é um AD? Um AD é um administrador de dados. Não administrador de banco de dados, mas um administrador de dados. Tá? É o cara que faz todo o modelo de dados, que consegue... E o DBA, o que é o DBA, pessoal? O que é o DBA? É um administrador do banco de dados. É o cara técnico, né? É o cara que criou o banco, administra o banco. Tudo bem, pessoal? Agora vamos ver aqui, ó. O que vai gerar? O que a gente vai trabalhar aqui? Um modelo de dados que vai ser utilizado depois para construir o banco. Tudo bem, pessoal? Certo? A gente vai gerar o que mais aqui? Essas revisões, né? Solicitação de mudança de novo. Tá vendo? Revisão. O que mais que a gente vai usar aqui? Os componentes de dado, tá vendo? Aqui embaixo, o componente.
Então, aqui, ó. Quais são esses componentes, pessoal? Quem pode me ajudar nisso? São índices, story procedures, triggers. Ok? Beleza. Então, ó. Oi, alô? Tudo bem, pessoal? Entenderam? Tudo sim. Olha que Beleza. importante, ó. Quando terminou isso aqui, pessoal, eu tenho. Olha que legal agora. Eu terminei, estou no último carinha. Quando eu terminar o último carinha, esse primeiro cara aqui em cima, ó, entendeu? Quando eu terminar esse carinha aqui, esses dois caras terminarem, eu tenho uma arquitetura prontinha. Tenho ou não tenho? Não, toda refinada. Mas eu só vou refinar se eu tiver que mudar ela. Que, na verdade, o que eu quero agora é projetar esses componentes de banco e os componentes de negócio. Quando eu projetar esses caras aqui, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho todos os meus componentes especificados, os métodos, as functions, né? A story procedure aqui não. Deixa lá. A gente separou regra de negócio de, né? Então, function, método, e eu vou ter todas as especificações que eu posso usar depois para entregar para o pessoal de teste, né? Eu vou entregar todas as especificações para o pessoal de teste, melhorar os casos de teste deles. Todo front-end vai estar pronto, né? Então, eu vou estar toda a arquitetura aqui montada já, de todos os componentes. Mecanismo de segurança aqui, ó. Para, pessoal. Depois, eu vou ter a parte de banco. Aí eu vou entrar com outra parte. Todos os componentes de banco, índices, stories e triggers vão estar especificados, prontinhos para usar. O banco vai estar criado, tudo bem? Aí as solicitações de mudança e registro de revisões. Mas o mais importante que eu queria que vocês entendessem é que antes de eu codificar, eu tenho toda a minha visão de dados, toda a minha visão de segurança, toda a minha visão de negócio, toda a minha visão de... aqui, ó, vou até colocar... aqui vão ter os protocolos. De comunicação, os objetos, né, de comunicação com outros sistemas. E pode ser API. Então, aqui, ó, a gente já pode abrir com API, uma especificação SOA, né? Mas uma API ou um web service, né? Um web service pode ser também aqui. Entenderam isso? Então, olha que interessante, pessoal. Quando eu terminar o meu análise de design, todo o meu projeto vai estar especificado. Sensacional, né, cara? Sensacional. Se a gente fizesse tudo, cara, certinho, nunca dava problema, cara. É que a gente tem, sabe, a pressa, acha que não é importante, e aí, quando a gente acha que não é importante, pessoal, o problema aparece lá na frente. Sabe o que mais mata projeto? É a segurança dos caras, da equipe. Quanto mais segurança a equipe tem, que o projeto dela não tem risco, porque ela domina, maior a chance de eu colocar um defeito na minha arquitetura eu tenho. Quanto mais medo eu tenho,
mais eu me precavenho. E se eu me precavendo, eu consigo ter resultados melhores com a elaboração da arquitetura. Entenderam? Olha que interessante. Bem legal, né? Então, a atividade, pessoal, é a gente criar uma metodologia para o desenvolvimento de sistemas baseadas no RUP. Para que a gente possa apoiar arquitetos, arquiteto de software, arquiteto de sistemas, analista de sistemas, na identificação, na coleta, na análise, na gestão dos requisitos de arquitetura necessários aos projetos, assim como a definição e a elaboração de uma arquitetura, da codificação, dos testes e da implantação do sistema. Então, aqui, ó, o que nós estamos pedindo, né, que a gente vai fazer aqui? A gente vai trabalhar todos os requisitos. Quando eu quis falar aqui de arquitetura, são todos os requisitos. Que tipo de requisito, pessoal? Funcionais e não funcionais. Né? Necessários aos projetos, assim como a definição e elaboração de uma arquitetura, codificação, testes e implantação do sistema. A gente vai passar para vocês, né, pedacinho por pedacinho de como vai criar essa arquitetura, de como vai criar a arquitetura, não, essa metodologia. Então, a aula que vem ainda, nós vamos falar de mais um pedacinho. Eu quero ver se a aula que vem eu falo com vocês de testes e implementação. Tudo bem? Eu falando desse pedacinho de testes, principalmente testes, vamos falar de testes. Então, na aula que vem, a gente vai falar sobre testes. Acabando a aula que vem, na próxima aula, então, dia 27, né, a gente vai fazer uma aula, nós trabalhando a gente criando uma metodologia. Tudo bem? Como que a gente vai criar a metodologia? O que a gente pode usar para criar a metodologia? Então, a gente vai fazer uma aula interativa entre a gente, onde a gente vai desenvolver um pedaço da metodologia, para que vocês, a partir daí, comecem a criar a metodologia de vocês. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. A entrega desse trabalho final é dia 8 de junho. Então, a gente não tendo retorno presencial, a gente vai substituir a nota por essa nota aí, tá? E vai ter uma outra atividade que eu vou dar, que aí é uma atividade mais simples de fazer, que é uma atividade de Scrum, onde a gente vai fazer um planejamento usando Scrum, tudo bem? Essa atividade a gente vai entregar também nessa data ou numa data posterior, ou no dia 8, no dia 15, ou no dia 22, né? Então, uma dessas datas posterior, ou 15 ou 22, vai ser a entrega da segunda atividade que eu pedi. Então, possivelmente, essas duas atividades vão ser notas, essa primeira de prova, a segunda de atividade de vocês. Tá bom, pessoal? Então, o que eu queria para essa aula era passar, né, esses conceitos para vocês. Espero que a gente tenha aproveitado ao máximo a aula de hoje, que tenha sido uma aula em que eu tenha conseguido ter a competência de carregar essas variáveis no perfil profissional de vocês e despertar em vocês a importância de ter uma metodologia para que a gente possa orientar a nossa equipe de projeto em que tipo de atividade, né, nós temos que trabalhar, né, dentro do projeto. E o grande segredo de vocês agora vai ser transformar um conjunto de artefatos, né, bem em alguma coisa mais simples, para que as pessoas entendam, por exemplo, com 5, 6 documentos, artefatos, eu consigo fazer uma metodologia completa com 10 artefatos? De repente, esse é o nosso objetivo, criar uma metodologia completa com menos de 10 artefatos.
Né? Para quê? Para que seja muito objetiva, muito ágil, muito rápida, e que eu consiga, usando aí 10 artefatos, criar todo um conjunto de componentes e divisões necessárias para que uma pessoa possa construir um software de alta qualidade que atenda às necessidades do meu cliente. Entenderam, pessoal? Tranquilo? Beleza, professor. Então, pessoal, obrigado. Já vou postar, daqui a pouquinho já posto a aula de vocês lá, bonitinha lá, toda ela pronta para vocês já baixarem, tá? E agora eu vou postar essa atividade lá, no Moodle como atividade, para que vocês possam já ter uma data, você já tem aqui a data de entrega, né? Para que vocês possam já começar a trabalhar nessa metodologia. Aula que vem, nós vamos trabalhar a disciplina de testes, que é uma disciplina bem importante também, tá? E depois, a gente vai trabalhar, na outra aula, a gente trabalha o começo da elaboração dessa metodologia. Tá bom, pessoal? Fechou, Obrigado, professor. obrigado, né, pela presença de vocês. Continuem em casa, que é importante a gente se precaver, né? E até a próxima segunda-feira. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem no Moodle, coloquem lá a sua dúvida lá no fórum, criem um fórum para a gente discutir, para a gente falar, tá? Baixem o material lá no Moodle, tá? Baixem o material, assistam as minhas videoaulas que estão lá no YouTube, assinem o meu canal, divulguem o canal e vão curtir engenharia de software, porque você viu que bacana, cara? Como é legal conhecer engenharia de software, né? Como dá uma visão profissional, como a gente se sente mais profissional, mais seguro quando a gente domina os conceitos ou as atividades básicas para construir um software de maneira bacana, né, gente? Então, obrigado pela participação e até a próxima aula, pessoal. Grande abraço a todos vocês, hein? Obrigado, professor. Pessoal, vai todo mundo aí, deixa todo mundo com o vídeo de vocês, para que eu possa tirar um print screen da tela aqui. Eu queria ver todo mundo aqui hoje. Dá para vocês abrirem aí, pessoal? Para me gravar, tirar um print screen? Abrir a tela de vocês? A imagem? Vamos lá, rapidinho. As meninas que tiverem de bob no cabelo, não precisa, viu? Aí você tá querendo demais já, Rubão. Não queria falar nada não, mas... Só abre aí para mim poder mostrar, pessoal. Não querem? Então tá bom. Vai lá, vai. Deixa eu só fazer o print, então, daqui, ó. Com quem tá aqui. Tá bom, pessoal? Melhor assim, professor. Oi? Melhor assim, sem vídeo. Melhor assim, né? Tá ótimo, então, pessoal. Sim, Obrigado, com pessoal. certeza. Tá bom. Até a semana que vem, pessoal. Valeu. Falou, Ok, valeu, tchau. professor. Boa noite. Boa noite.